Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Sanches, eu sou diretor-geral da Patrimóvel e para você que acompanha o mercado imobiliário do Rio de Janeiro, você deve ter percebido já uma coisa: a demanda de estúdios está explodindo. Mas será que ainda vale a pena investir nesse tipo de imóvel? E para falar sobre esse assunto, estou recebendo aqui a CDO do Charlie, Artie, uma das maiores empresas de short stay de aluguel por temporada do país. Artie, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Então, vamos falar primeiro do Rio de Janeiro? Vamos começar falando sobre o momento do Rio. Exato. É isso? Realmente, estamos num momento incrível. Eu sou a gringa que rodou o mundo inteiro. Eu entendo como o Rio é super especial. Já moro aqui 18 anos, mas o que eu estou percebendo recentemente? Tem mais turistas andando nas ruas de outras regiões do Brasil. Outros gringos também. E os números estão falando isso também. A gente sabe que o Rio é uma cidade de turismo, que movimenta a nossa economia aqui é o turismo, e realmente assim a gente tem percebido, né? Esse crescimento do Rio, muito se fala sobre esse boom do Rio de Janeiro nos últimos anos. Acho que não é uma particularidade não só do Rio, mas do mundo como um todo. Você acabou de falar que você roda o mundo inteiro. Você costuma dizer que você é uma gringa muito carioca, né? Eu sou suspeita. Eu vou dizer para você, Thiago, que não tem igual a Rio de Janeiro no mundo inteiro. É uma cidade muito especial. É isso. Então, acho que é isso. Eu não vou concordar com você que Rio de Janeiro é igual ao resto do mundo. É um lugar muito, muito único. Isso depois a gente pode pensar como que é investir no Rio de Janeiro, como que aproveita esse boom de turistas no Rio de Janeiro. É isso, e para falar sobre investimento, você já deu a deixa aqui, vamos falar um pouquinho dos estúdios, né? Perfeito. Comecei o vídeo falando aqui sobre a demanda explodindo. A gente sabe que a gente tem uma demanda reprimida, né, aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ficou 40 anos sem poder lançar apartamentos compactos, né? E essa lei foi destravada aí, se eu não me engano, em 2019. E a gente até estava assistindo uma palestra recentemente, a gente falou que nos últimos anos do Rio de Janeiro foram lançadas 3.000 unidades de estúdio. E as pessoas falam, pô, caramba, são muitas unidades. Mas se você fizer um comparativo com São Paulo, e você conhece muito bem, atua naquela praça, São Paulo lançou isso em 6 meses. Exato. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho desse tipo de projeto que virou o queridinho do momento aqui no Rio de Janeiro, que são os estúdios, apartamentos compactos. Perfeito. Então, acho que para o investidor, o estúdio é realmente um ótimo investimento. O ticket é mais baixo do que um apartamento grande, o ticket mais acessível para o investidor e também é muito bom para alugar, porque também é um ticket acessível para o hóspede. Então, por isso, o estúdio é realmente um ótimo investimento. A gente sabe, especialmente em Zona Sul, os valores por metro quadrado são altos. Então, não existe valor por metro quadrado baixo em Zona Sul. Então, um estúdio é um porto de entrada de um investimento em Zona Sul. Além disso, para o investidor, tem um grande benefício do Charlie. Então, a pessoa também consegue utilizar o próprio apartamento. Se a gente pensa do mineiro, por exemplo, que não tem praia, ou gringo que não tem Cristo, não tem sol, especialmente no inverno, a facilidade de usar o apartamento quando ele está no Rio é muito bom, mas além disso, quando não está no Rio de Janeiro, dá para rentabilizar o apartamento. Bom, eu acho que esse é um dos principais diferenciais do Charlie, né? Que o cliente pode utilizar a unidade dele enquanto ele estiver aqui na cidade, mas enquanto ele não estiver, como você mesmo disse, ele pode colocar a unidade dele para ter uma renda, né? Enquanto ele não está aqui. Até pegando esse gancho de rentabilidade, o Artie, eu queria te perguntar. Você falou muito bem aí da questão da precificação, do porquê os estúdios estarem bombando, né? É óbvio que é a questão do apartamento compacto, né? A gente sabe do metro quadrado, tem regiões mais próximas da praia acabam, né, valendo mais, obviamente. Mas como é que a Charlie chega nesse número de rentabilidade, né? Como é que vocês maximizam isso? Acho que vocês, obviamente, devem acompanhar a questão da taxa de ocupação da cidade e tal. Como é que esse número mágico que tem atraído os investidores a comprar esse tipo de estúdio? Então, no momento de compra de imóvel, o que a gente providencia para todos os corretores e compradores é um estudo de viabilidade. Isso a gente faz trabalhando nos dados. Então, a gente olha o setor hoteleiro e também o setor de locação por temporada. Então, a gente olha dados dos hotéis na região e a gente também usa uma plataforma chamada Airbnb, que pega todos os dados do Airbnb. Depois, quando entra na operação, é muito importante trabalhar com a precificação dinâmica. A gente sabe, Rio de Janeiro tem altíssima temporada, tem 2 cada ano. A gente tem Réveillon aqui e a gente tem Carnaval.
todo ano. Além disso, você tem Rock in Rio, você tem os grandes shows em Copacabana. Então, tudo isso movimenta e sobe as diárias nesses momentos. É muito, muito importante fazer e subir, fazer essa precificação dinâmica para maximizar a rentabilidade. Então, isso é um benefício grande de uma gestora profissional que consegue trabalhar com isso. A gente trabalha com sistemas com inteligência artificial, mas também com inteligência humana. A gente tem um time de 5 pessoas que só faz isso o dia inteiro. Fica subindo e baixando as diárias dos nossos apartamentos. Então, isso é uma parte-chave em maximizar a rentabilidade. Tem alguns outros fatores também que eu acho que é importante ter marca. Então, a gente agora conseguiu crescer muito a nossa marca do Charlie. Então, hoje nossa maior operação está em São Paulo. Mas a gente recebe a cada mês 40 mil hóspedes. Essas pessoas já conhecem Charlie. A gente tem mailing list de 100 mil hóspedes. E pessoas já perguntam pra gente, eu amo Charlie em São Paulo, eu quero Charlie das outras cidades. E obviamente em Rio de Janeiro é topo da lista das outras demandas. Então isso ajuda também, e além disso é distribuição. Então, pessoas sempre falam para mim, mas eu posso fazer por conta própria. Mas com nossa tecnologia a gente consegue plugar para todas as plataformas. Airbnb, Booking, Expedia, Hotels.com, Decolar, etc. E além disso, tem canais que estão mais voltados às empresas, que ninguém nem ouviu falar disso. Além disso, a gente tem nosso próprio site para também atrair demanda. Então, acho que para maximizar a rentabilidade, eu diria que são 3 fatores importantes. São a nossa marca, que obviamente com isso vem esse viés de gestão profissional. A gente tem a precificação dinâmica, que a gente precisa subir e baixar os valores dependendo da demanda. E o terceiro fator, que é distribuição. Eu imagino que o investidor que compra um estúdio para administrar, apesar dele poder de fato fazer isso, acho que não deve ser fácil, né? Imagina, você falou aí 5, 6, 7 plataformas e eu aposto que você não falou todas. Imagina ele entrar uma por uma para ficar ali acompanhando e tal. É humanamente possível. Então, cliente da Patrimóvel que compra um estúdio e deixa com o Charlie, pode ficar tranquilo. Exato. E além disso, a gente nem falou do trabalho envolvido em fazer por conta própria. Você tem que cuidar de toda a limpeza, da manutenção. O hóspede manda uma mensagem meia-noite. Eu não sei como ligar o cooktop. A gente tem um time de WhatsApp 24 horas que vai responder todas essas dúvidas do hóspede. Então, tem o trabalho também. O filho da faxineira está doente, o problema não é do proprietário. Então, é o Charlie que resolve todo esse tipo de questão. Entrando um pouquinho nessa linha de trabalho, né, vamos dizer assim, pro inquilino ou pro proprietário, comprei um estúdio, independente de ele qual for, mas eu não quero fazer ali a obra ou mobiliar. O Charlie também, se eu precisar desse serviço, o Charlie também faz essa decoração do estúdio para deixar apto para locação? Exato, a gente tem dentro do Charlie um time de arquitetos que faz exatamente esse trabalho. O que isso é importante? É porque a gente entende muito bem o que o hóspede precisa e o que o hóspede não precisa. Porque é um investimento, então tem que pensar, não colocar coisas que talvez necessárias, mas otimizar. Tem que ser uma obra de interiores bonitos para atrair o hóspede, para ele clicar no anúncio, para fazer a reserva, mas não vale a pena colocar coisas que não vai valorizar a rentabilidade. E Thiago, deixa uma pergunta, como que funciona esse modelo de negócios para o comprador? O que você explica para alguém que está pensando em comprar apartamento para investimento? Bom, Arte, é o seguinte, vou falar o porquê que a Patrimóvel tem deslanchado nas vendas desse tipo de projeto, né? Você já falou um pouquinho aqui, né? Acho que assim, é um mix de fatores que fazem o cliente querer investir no estúdio. Primeiro, obviamente, é a questão do preço, do valor acessível, né? Você falou muito bem aí da questão do metro quadrado. Então, quando você traz apartamentos compactos em pontos excelentes da Zona Sul, ou até mesmo da Barra, diversos pontos do Rio de Janeiro, você consegue encaixar mais gente dentro daquele ticket, né? Então, a pessoa tem um patrimônio, tem um ativo premium, né? Um ativo real, que gera renda,
numa localização espetacular, muitas vezes irreplicável, né? Então a questão da localização, a questão do preço, a questão da rentabilidade, que vocês nos ajudam bastante, né? A vender que a gente brinca naquele slide, né? Que vocês fazem esse estudo, apresentam realmente o potencial de rentabilidade. Mas acho que o principal, e o que tem feito feedback até dos próprios clientes, né? Que tem feito esse tipo de apartamento, tipo de imóvel ter essa demanda absurda, é um modelo de negócio onde o cliente ele paga 30% a 35%, depende da construtora, mas de 30% a 35% durante o período de obras, e aí a gente está falando de 24, no máximo 48 meses, e o saldo ali de 65%, 70%, o próprio ativo, o próprio imóvel, o próprio estúdio, ele acaba se pagando o financiamento bancário. Vou fazer uma conta aqui arredondando, tá? Mas você pega hoje um estúdio de aproximadamente 1 milhão, a gente está falando aí de 300 mil diluídos durante o período de obra, sobra 700 mil reais. Você hoje financiando 700 mil reais com a taxa de juros que hoje está entre 12% a 15% aí, estamos falando mais ou menos de uma mensal aí de financiamento de 7 mil. Quanto que é uma rentabilidade num estúdio hoje de Copacabana aí mais ou menos de 1 milhão? Deve cobrar isso, então. Então, assim, você a própria rentabilidade, o que você recebe ali por mês do seu ativo, ele acaba pagando a parcela do financiamento. Então, isso realmente é o que tem feito os investidores a optar por esse tipo de compra. E a cereja no bolo também, que a gente ainda não conversou, é a valorização do imóvel. Então, isso também tem a renda e a valorização de imóvel. Exatamente. Então, realmente, é um bom momento para investir no Rio de Janeiro. Bom, Ati, queria agradecer aqui a sua presença no nosso bate-papo. Acho que você contribuiu bastante aqui com informações importantes, né? A gente entendeu um pouquinho do momento do Rio, um pouquinho dessa demanda explodindo sobre apartamentos compactos. E você que quer adquirir uma unidade estúdio nos melhores bairros do Rio de Janeiro, que vai te proporcionar uma renda de mais de 1% ao mês, fale aqui com o nosso time, manda uma mensagem direct aqui e fale com os especialistas da Patrimônio.